Olá, sejam todos muito bem-vindos! Que coisa boa! Já chegamos na nossa segunda aula da nova revista do PEC, do nosso Programa de Educação Cristã Continuada. Que coisa boa! Então sejam muito bem-vindos a você, papai, mamãe, vovô, vovó, os professores e professoras das igrejas, seja na escola dominical, nos cultos infantis, para você que trabalha em escolinhas e que ama acompanhar todo o material e trabalhar conosco, ensinando a palavra de Deus aos pequeninos. É bom demais ter a companhia de todos vocês, que coisa boa! E você já sabe, não é? Esta nova revista tá linda, aonde Paulo, nosso amigo Paulo, apóstolo Paulo, ele vai enviar umas cartinhas para os amigos e, lógico, numa linguagem infantil, nós vamos traduzir as ideias de Paulo para os nossos pequeninos. Vamos lá, então? Vamos à nossa lição? Lição de número 2. Vamos lá. O rei que virou servo. Uau! Como trabalhar esse assunto com os pequeninos? Um rei que virou servo? Pois é, mas a gente vai contar, né? Quem era esse rei? Claro que sim, não é? E aí, acompanhe comigo na lâmina o nosso Encontrando Tesouro, que é exatamente aonde você, papai e mamãe, vocês, professores e professoras, irão ler. Que carta é esta? Que mensagem é esta que o nosso amigo Paulo traz para a gente? Vamos lá? Acompanhe comigo aí na lâmina. Já sabe, o título da nossa lição, O Rei que Virou Servo, Encontrando Tesouro, que é aquele texto da palavra de Deus, é em Filipenses, isso mesmo, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, dos versículos 5 a 11. Claro que você não vai ler para as crianças, você vai contar, conversar com elas. E é vocês, junto comigo, que a gente consegue entender a palavra do Senhor e traduzir numa linguagem infantil. Porque o nosso objetivo, qual é? Vamos acompanhar comigo? Vamos lá? Pais e educadores, no término do nosso ensino de hoje, a criança deverá saber que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, só isso. É só isso que a gente vai ensinar, conversar, para que os nossos pequeninos entendam. Aí, lembra que a gente tem aquele versículo que a gente vai repetindo, conversando, enquanto os pequeninos estão fazendo as atividades, enquanto eles estão ali brincando, conversando, fazendo outras coisas. Aliás, o tempo que você tem com ele é precioso, então prepare bastante coisa. Entre tudo isso, o ensino da palavra de Deus. E você vai repetir este versículo. Olha o que diz aí na lâmina. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso mesmo, Filipenses 2:11. Agora, para que o seu pequenino entenda, você sabe, tanto os bebês quanto os nossos pequeninos de 2 a 3 anos, eles precisam de algo, aquilo que eles possam ver, pegar, apertar. Aí você mostra, como está aí na nossa lâmina, o nosso boneco fofo, bonitinho, que a gente sempre utiliza, o boneco Jesus, para os nossos pequeninos. E tem como, lógico, você variar, não é? O boneco Jesus tem essa versão Jesus numa almofada gostosa. Olha que bacana. Gente, dá vontade de apertar essa fofura que você pode, olha só, né, observar como que é, e você cria a sua versão de Jesus. Aí você pode não ter como tempo, enfim, de produzir este. Que tal você, olha só, olha esse Jesus, que fofinho. Você compra um bonequinho e aí você personaliza. Deixa eu ver onde é que ele vai ficar em pé. Aqui, tá bom? Com também retalhinhos de feltro, você pode fazer Jesus em dedoche. Olha que bonitinho.
Olha que bonitinho, olha aí, tá vendo como você pode e deve preparar seu material didático? Então você mostra para os pequeninos, vai prender a atenção deles e você diz: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Que bacana, né? O seu pequenino já vai ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Use a sua criatividade e ensine e fale da palavra de Deus, os versículos bíblicos para os seus pequeninos. Vamos aos nossos recursos didáticos para a nossa história de hoje. Como que nós vamos ensinar a mensagem de Paulo? Olha a nossa lâmina. Claro, em primeiro lugar, vocês já sabem, a Bíblia, a palavra de Deus, é esta a nossa fonte, é esta a base, né? Depois, claro que com a revista do professor, você vai lendo todas as orientações, inclusive na revista do professor, lá eu coloco para você, tá escrito bonitinho, a nossa história contada. Aliás, escrita, quem vai contar é você, não é? E aí você vai contar para o bebê e a mesma história você vai contar para a turminha de 2 a 3 anos. Então, olha os recursos didáticos. Para os bebês, você sabe, né? Esses bonequinhos de pano gotoso, fofinho, você vai mostrar. E este é a nova versão de Paulo. Gente, fala sério, Paulo não tá mais bonito? Tá, né? Tá muito fofinho o nosso amigo Paulo. E o nosso carteiro, que vocês já sabem, neste trimestre nós temos um ajudante de Paulo, entendeu? É o carteiro. E vamos dar um nome para ele? A turminha do maternal vai chamá-lo de Theo. Tá bom? Então, Theo, na versão para os bebês, deixa eu tirar. Olha esse chapéuzinho de Theo, gente, olha que fofura. Você pode confeccionar, olha aqui, no tecido de algodão. Aqui dentro ele é forrado com TNT, tá vendo? Olha que bacana. E todo o tecido, todo de algodão, antialérgico, tudo bonitinho, que eu preparei para inspirar cada um de vocês. Esta aqui é a versão para os nossos bebês. Sempre neste trimestre a gente vai mostrando esses personagens aqui. Paulo e o carteiro Theo. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, claro que você pode utilizar esses mesmos personagens. Mas a gente sabe, para estimular cada um de vocês, eu produzi este Theo aqui. Gente, olha que fofura. Este Theo cabeludão. Aí eu já produzi no tecido 100% algodão. Ele pode mexer a cabecinha, ele é articulado, olha que legal. Ele traz a bolsinha com as cartas de Paulo, ele fica em pé, pode sentar, enfim, aproveite e deixe a sua criança de 2 a 3 anos mexer com o Theo, porque elas vão entender que ele está trazendo aí para a gente aprender um pouco mais sobre Paulo. Legal, né? Pronto, então use a sua criatividade e vamos lá, porque na nossa revista ainda vem um outro suporte. Então, olha só, ninguém pode dizer que não sabe ou não tem recursos didáticos, porque na nossa revista nós chamamos, e lá está escrito, lâminas, que são essas folhas que no QR Code da revista você pode baixar e imprimir aí da maneira mais prática que você achar, que você encontrar. Como também está disponível já tudo impresso para você, é só você procurar, não é? Aí na sua igreja, combinado? Aí neste caso das figuras, a gente sempre orienta. Olha só, tá bonitinho o nosso Theo em figura? Olha que legal. O Theo e aqui Paulo. Olha aí, estão parecidos ou não estão? Aí eu deixo com vocês também a produção de cada um. O importante é que corra, vamos lá, vamos ensinar a palavra do Senhor aos nossos pequeninos. Olha, eu já recortei a figura, já fixei atrás de um conezinho de papel, muito legal. E assim você produz o seu material
tá certo? E aí, mãos à obra. Vamos ensinar a palavra de Deus, tá? Vamos lá? Então você agora, vamos pensar em nossos bebês. Você já sabe que o bebê tá lá no momento de tranquilidade, né? Você não vai acordar o bebê para contar história para ele, tá bom? Então, quando o bebê estiver calminho, acordado, já de barriguinha cheia, aí você olha nos olhos do bebê e diz: olha, a história do rei que virou servo, como será? Olha, bebê, este aqui é o nosso amigo Paulo, olha que fofinho, igual a você. Sabe, Paulo um dia disse pra gente que Jesus morava com Deus lá no céu. E aí, um dia, Jesus veio para aqui, para a terra, e ele veio como um bebezinho fofinho, igual você também. E Jesus cresceu, ficou grandão. E Jesus morreu na cruz e depois voltou lá para o céu. Uau, nosso amigo Theo trouxe exatamente uma cartinha que a gente consegue entender tudo isso, que foi o nosso amigo Paulo que mandou. Ai, que legal! Um beijo para Paulo e um beijo para o Theo. Que tal? Você quer dar um abraço no Paulo? Você quer dar um abraço no Theo? Deixe o bebê segurar os nossos bonecos fofinhos e legais, tá bom? Pronto, é assim, conversando com o seu bebê, que você conta a história para ele, viu? Legal, né? Agora, a turminha de 2 a 3 anos, que gostam de participar, você prepara um cenário legal, seja na mesa, seja no canto da sala de aula, aí na sua igreja ou na creche, onde você estiver. Prepara um cantinho, faz um cenário bonitinho, com um flanelógrafo, como este aqui. Aproveita retalhos de feltro, prepara umas flores como esta e fica um ambiente bem florido. Aí você diz: olha, um dia teve um rei que virou um servo. Ah, é? É. E olha, lá em Filipenses, Paulo, o nosso amigo Paulo, gente, Paulo era muito legal, ele era um homem que amava muito a Jesus, muito a Papai do Céu, e olha, Paulo escreveu umas cartas, uma cartinha para muitos amigos, como por exemplo lá em Filipos, e Paulo mandou uma cartinha. Eu nem digo. Olha, o Theo trouxe a cartinha de Paulo, tá aqui. Ô, Theo, dá licença. Vamos ler o que ele diz, porque ele é um carteiro, aquelas pessoas que trazem cartas, entendeu? Olha só, Paulo, obrigado, Theo, obrigado. Aí ele diz assim: olá, meus amigos que estão em Filipos. Ai, Paulo, você é muito inteligente, isso mesmo. Meus amigos que estão lá em Filipos, eu escrevo esta carta para contar uma história muito importante. Um dia, lá no céu, morava um rei, o nome desse rei era Jesus. Jesus, Paulo? Olha, gente, e aí, Jesus é o Filho de Deus. Gente, Paulo escreveu isso, que legal. Paulo, Theo, o que mais? Deixa eu ler, tá bom? Pois é. Gente, então olha o que está escrito aqui. E aí Paulo diz: Jesus morava com Deus, mas um dia ele deixou o seu trono bem lindo, bem bonito, lá no céu, e veio morar aqui na terra. Uau, que lindo! Que mais? Gente, aqui na carta está dizendo assim: Jesus veio como um bebezinho. Que tal? Aí você aproveita, dá licença, e você produz uma caixa que está. Olha esse bebezinho de Doche, deixa eu mostrar. Olha aqui na manjedoura. Que tal? Mas é isso que está aqui na carta de Paulo. E aí Jesus veio como um bebezinho. Jesus cresceu. Jesus ficou grandão.
E um dia ele morreu lá na cruz por nós. Mas ele foi e voltou para o céu. Que carta linda esta de Paulo, meu Deus! E aí, um dia, todos irão dizer e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Uau, Paulo! Você é demais. Obrigado, Theo, porque vocês trouxeram essa carta. Que bacana! Você pode dar um abraço nos nossos amigos, né? O Theo e o Paulo, tá bom? Que bacana! Vamos falar com o Papai do Céu e agradecer, né, a Jesus, porque Jesus veio aqui para nos salvar. Vamos lá? Todo mundo com a mãozinha. Querido Jesus, eu venho dizer que o Senhor é o nosso Rei, nós te amamos. Todo mundo manda beijo para Jesus, porque ele já está lá no céu, tá bom? Que legal! E aí, como está na nossa lâmina, você pode cantar com eles. Deixa eles brincarem com esse bonequinho Jesus fofinho. Aí você canta aquela musiquinha. Eu amo Cristo. Eu amo a Cristo, não é? É muito lindo, uma música bem bacana de 3 palavrinhas. Claro que você pode cantar outras também, tá bom? Então, se você já contou a história para os seus pequeninos, já orou, já cantou, agora é a hora da atividade. Olha, gente, a revista do aluno está demais. Dá uma olhada aí na nossa lâmina. Para o bebê ou os bebês, sempre tem um desenho legal para eles pintarem. Para a turminha de 2 a 3 anos, vamos estimular a coordenação motora desses pequeninos, vamos lá? E aí você vai ajudá-los a cobrir os pontilhados, aí você vai com papéis coloridos, você vai aí colar papéis coloridos nesta coroa do Rei Jesus. Ai, que bacana! Você não pode perder essa oportunidade de trabalhar a palavra do Senhor numa linguagem para os nossos pequeninos do maternal, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Vamos lá, mãos à obra. E na próxima oportunidade a gente vai conversar sobre outras ideias que você pode desenvolver com seus pequeninos. Um beijo no coração, gente. Vamos que vamos. Deus abençoe. Tchau. Chegamos para mais uma videoaula, professor. Seja muito, muito bem-vindo. Que Deus possa te abençoar durante toda esta aula. Que você possa captar todas as nossas sugestões. Creio que você já está com a sua revista, com a sua Bíblia, com um caderno para fazer anotações. É muito importante quando nós nos interessamos pelas coisas de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor e amamos a sua obra em levar o Evangelho de Jesus aos pequeninos. Que coisa maravilhosa, tá bom? E nós queremos mais uma vez mostrar para você os nossos cenários, né? A nossa revista de hoje, a revista do Jardim de Infância, traz para você essa sugestão de você confeccionar um cenário com a casa de Paulo, onde ele ficou preso por muito tempo, escrevendo as suas cartas de Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. E também este cenário aí com os bonequinhos que representam os nossos irmãos das igrejas, conforme nós formos estudando durante o trimestre. E é sempre, sempre importante você, principalmente nas primeiras aulas, você fazer alusão, você mostrar para as crianças os livros, tá? Estes aqui foram confeccionados fora, mas você poderá fazer de uma forma muito simples, com caixas de leite, com caixinhas. Você pode fazer e colocar ao lado ou na frente o nome de cada livro, para que as crianças possam entender, possam compreender que a sua jornada será muito rica nesse trimestre. Elas não vão aprender apenas um livro, e sim 4 livros. Uau! Então já comece animando seus alunos para
ao término desse trimestre, eles terem assim, um grande êxito. Eles aprenderam muitas coisas a respeito da palavra de Deus através do nosso amigo, o apóstolo Paulo, tá bom? E estes cenários, eles vão permanecer até o fim do trimestre. Que legal! E as crianças vão poder olhar todo domingo, explorar. Uma coisa é certa, eu quero dizer para você, professor, eles jamais esquecerão estes livros que serão estudados. Sabem por quê? Porque eles estão visualizando cada coisinha que você está falando, cada parte da Bíblia que você está ensinando. E aqui nós temos também, novamente, vou mostrar para vocês a segunda opção. No caso de não ter tempo de fazer o cenário, que o cenário aqui para nós é insubstituível, né? Ele é demais, mas nós temos aqui uma opção. Para quem também não tiver como confeccioná-los, você terá aqui esse recurso visual. Tudo para que você não se apresente diante da sua criança na sala de aula da Escola Bíblica Dominical apenas com a Bíblia. A Bíblia é demais, é daqui que sai tudo. Porém, as crianças conseguem enxergar muito mais quando elas podem observar cada detalhe que foi feito com muito carinho. Tá bom, professor? E agora nós vamos verificar como ficou a leitura da nossa primeira página da nossa revista, da nossa lição de hoje. Vamos ler? Lição de número 2. Tema: Pensando como Jesus. Encontrando o tesouro, Filipenses capítulo 2. Guardando no coração, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses capítulo 2, verso 5. Objetivo: ensinar que Jesus é o modelo perfeito de amor e humildade. Por isso, devemos ser como Ele, para que a nossa vida brilhe como uma estrelinha. Vamos louvar? Temos. Vamos seguir os passos de Jesus e eu quero ser como Jesus. As orientações importantes. Para a história de hoje, você poderá utilizar figuras de outras revistas para enriquecer a lição. Sugerimos a confecção de 2 estrelinhas para representar o brilho de Jesus em nós. Vale a pena apresentar outra vez o visual especial dos 4 livros que serão estudados no trimestre para que as crianças possam entender melhor a dinâmica da nova revista. Ressalte o privilégio de conhecerem de uma só vez vários episódios da vida de Paulo. As crianças darão valor ao estudo da Bíblia se você demonstrar a importância que o mesmo tem para a nossa vida cotidiana e espiritual. Abrace com amor e dedicação a oportunidade de semear em pequenos corações ensinos eternos que servirão de base para toda a vida. Esta orientação aqui, ou esta recomendação, ela é muito pertinente. As crianças vão valorizar o estudo na medida em que o professor também demonstre esse interesse pela palavra de Deus. Não tem jeito, nós somos referência para as nossas crianças. Então, tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo a tua roupa, professor, a forma como tu te veste, o teu cabelo, a tua forma de falar, os teus gestos, o teu sorriso, tudo isso influencia a tua criança. Tudo isso vai moldar na tua criança uma pessoa que no futuro será bem-sucedida ou não. Vai depender muito de como nós ensinamos esta criança com a nossa maneira de ser. Elas aprenderão em casa, primeiramente em casa, com o papai e com a mamãe, e também na escola bíblica dominical, na escola secular, com o professor, seus amiguinhos. Então, nós somos fruto do meio. Tudo aquilo que nós vivenciamos, presenciamos, aquilo vai fazer parte da nossa vida, do nosso caráter, e nós vamos estar sendo pessoas melhores ou não.
Então, eu rogo ao Senhor que você seja um grande contribuinte para a vida espiritual firme de uma criança, das suas crianças que estarão com você a cada domingo na Escola Bíblica Dominical. Nós agora vamos verificar como ficou o nosso guardando no coração. Bem, mais uma vez, nós queremos reforçar para você que na sua revista está a opção de você mandar imprimir, como está este, com a mesma imagem, exatamente como está aqui, bem como fazer manualmente, tá bom, professor? Desde que você faça um visual que fique bonito, tá bom? Lembre-se que as crianças, os seus olhos se enchem quando elas olham um visual bonito, elas ficam fascinadas. Bom, então não perca a oportunidade de fazer o seu melhor para que cada momento, cada atividade da sua aula seja muito bem sucedida, porque você preparou tudo com muito capricho. Aí vamos fazer então a leitura e verificar o que nós vamos refletir sobre este versículo. Vamos lá? Vamos ler juntos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Vou repetir. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Então você pode perceber que por mais que nós tenhamos procurado uma tradução mais atualizada, ainda tem frases que precisa você esclarecer para as crianças, tá bom? Aí você pode, na hora que está fazendo a leitura, bem devagarinho, paulatinamente, porque existem crianças, principalmente as de 4 anos, 5 anos, ainda não estão bem alfabetizadas, não estão bem na leitura ainda, não estão dominando muito bem a leitura, então você precisa ter paciência, consciência de que é um momento de crescimento, portanto, temos que fazer por onde caminhar nos caminhos em que as crianças vão aprender de fato o versículo da palavra de Deus. E aí você tem aí a primeira frase que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Você pode perguntar delas: o que vocês entendem por isso, o mesmo modo de pensar? Deixe elas participarem e você vai dizer: é pensar como a outra pessoa, é pensar parecido, é pensar igual. Modo de pensar, ter o mesmo modo de pensar, é pensar igual o outro, tá bom? E você poderá citar exemplos, poderá conversar com as crianças melhor para que elas possam entender cada situação, cada frase do versículo. E depois tem também modo de pensar como Cristo Jesus tinha, que Cristo tinha, como Cristo tinha. Como é que Cristo pensava? Você vai conversar com elas. Quais eram as atitudes de Jesus? Como é que ele pensava e ele agia? Você também nesse momento vai aproveitar e ensinar que Jesus era amoroso, Jesus pensava coisas boas, Jesus fazia o bem, Jesus tinha compaixão. Então, Paulo está recomendando que nós tenhamos o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, tá bom? Aí depois você vai aprofundar muito mais este versículo na hora da história bíblica, tá bom? Faça aquelas dinâmicas de repetição, conforme você já sabe, já tem a experiência em sala de aula, e as crianças com certeza irão guardar no seu coração mais uma preciosa porção da palavra de Deus. Agora nós vamos ver como ficou a nossa história de hoje. Bem, você poderá começar a sua história citando o tema da lição de hoje, que é Pensando como Jesus. Aí você pode perguntar para as suas crianças: vocês sabiam que é possível pensar como Jesus? Assim como é possível pensar como o papai, como a professora e até mesmo como um amiguinho. Quando nós pensamos igualmente a uma pessoa, é porque nós admiramos essa pessoa e queremos fazer tudo o que ela faz. Nós procuramos cantar
as mesmas músicas que ela canta, nós também até queremos comer as mesmas coisas que elas comem e até gostamos de brincar com os mesmos brinquedos. Isso é muito natural. Quando nós admiramos uma pessoa, gostamos dela, nós procuramos fazer exatamente o que ela faz. Com Jesus, com Jesus acontece do mesmo jeito. Você vai ressaltar para a sua criança essa verdade. Do mesmo jeito também pode acontecer entre nós e Jesus. Para pensarmos como Jesus, como Ele, nós precisamos fazer o quê? As mesmas coisas que também Jesus gostava de fazer e quer que nós façamos igual. Como? Sermos bondosos. Aí você pode pedir a ajuda das crianças nesta hora para elas irem dando justamente algumas ideias, né? De coisas que Jesus fazia de bom e que nós também, se quisermos pensarmos como Ele, precisamos fazer as mesmas coisas, né? Sermos bondosos, cheios de amor, humildes, perdoar os nossos amiguinhos, aqueles que realmente nos fazem o mal. Nós precisamos tirar do nosso coração toda aquela mágoa e perdoar, e principalmente sermos obedientes. Paulo ensinou que Jesus era tão humilde que mesmo sendo filho de Deus, ele não se exaltou. Como Jesus era humilde, né, crianças? Você vai ensinar para as crianças. Ele era o filho de Deus, mas nem por isso ele ficou metido, ficou arrogante, ficou todo exaltado. Pelo contrário, sabe o que foi que Jesus fez? Ele quis ser parecido conosco. Foi por isso que ele desceu do céu. Você vai conversar com as suas crianças esta verdade que Paulo ensinou, que Jesus, ele foi humilde a tal ponto que ele quis ser parecido conosco. E ele fez tudo isso porque ele queria nos conhecer. Ele queria sentir a mesma coisa, a coisa que nós sentimos. Todas as necessidades, as nossas tristezas, tudo aquilo que nós sentimos e que pensamos que Jesus não conhece, nós estamos equivocados, estamos errados. Jesus conhece sim como é que nós nos sentimos quando estamos tristes, porque por isso ele veio a esta terra, ele veio a este mundo para nos ensinar a sermos como ele, através das suas atitudes de bondade, de amor, tá? E aí você vai perguntar para as crianças: vocês sabiam que Jesus um dia chorou de tristeza? Quando seu amigo Lázaro morreu. Isto é uma prova que ele sentia também a dor da morte. Ele chorou. E vocês também sabiam que ele teve sede, necessidade de beber água, teve fome, necessidade de se alimentar quando ele esteve aqui na terra? Tudo isso Jesus sentiu para mostrar para cada um de nós o quanto ele nos conhece. Por isso que é importante nós sabermos essa verdade, tá bom? Jesus sofreu bastante para saber como nós nos sentimos quando estamos também sofrendo. Enfatize, professor, a bondade do coração de Deus, do coração de Jesus, por todas as pessoas e principalmente pelas crianças. Jesus ama a todas as crianças. Então, ressalte, enfatize para as suas crianças que elas são amadas, são queridas por Jesus. Então, por isso que nós precisamos a cada dia mais sermos parecidos com Ele, seguirmos os seus passos, tá bom? Ele nos ensinou através da sua vida como nós devemos viver aqui na terra, tá bom? Em seguida, chame a atenção das crianças para ouvirem uma coisa linda que Paulo falou para os seus amigos da igreja de Filipos. Aí, nesse momento, você vai lá com um carteirinho,
Olha como é útil o nosso carteirinho, hein? E vamos puxar aqui na cartinha de Paulo e vamos ver o que foi que Paulo falou de tão lindo para os seus amigos. Vamos ler aqui. Aí você vai abrir e você vai ler com bastante entusiasmo. Vejam o que está escrito aqui. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio das pessoas que não querem saber de Deus. No meio delas, olha aí a importância que Paulo está falando. Vocês devem brilhar como uma estrela no céu. Está lá em Filipenses 2:15. Vocês devem brilhar como uma estrela no céu. Uau! Aí a sua revista pede para você fazer estrelinhas, tá? Nós fizemos aqui de papel camurça, emborrachado brilhoso, tá bom? E ficou bem bonito. Você pode fazer colorido assim como nós fizemos para chamar mais atenção. Então, Paulo nos ensina que nós devemos, no meio das pessoas ruins, no meio das pessoas que não amam a Jesus, nós devemos permanecer seguindo o exemplo de Jesus para que a nossa estrela possa brilhar. Que lindo, né? Ai, que coisa linda! Como Paulo exaltou a posição dos seus irmãos, né? Como pessoas que verdadeiramente, mesmo distante dele, estavam seguindo a Jesus, mostraram que Jesus era muito importante na sua vida. E em seguida você vai mostrar para as crianças como nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para termos a nossa estrelinha brilhando. Aí você vai aqui para algumas figuras que nós pedimos que você selecione. De tantas que você tem, selecione algumas que possam falar exatamente de atitudes boas que as crianças precisam ter. Nós colocamos ali, um quartinho todo arrumadinho. Então você vai dizer, ajudar a mamãe arrumando o seu quartinho é uma atitude maravilhosa que vai fazer a sua estrelinha brilhar. Ser obediente aos professores, isso também é muito importante. Ajudar as pessoas que estão necessitadas. Também dividir o lanche lá na escola com aquele amiguinho que está sem lanche naquele dia. Não custa nada você dar um pouquinho do seu lanche para o seu amiguinho e ele vai ficar muito feliz. E também, por último, nós podemos usar uma figura de natureza para também incentivar as crianças a cuidarem das plantinhas, não só das plantinhas, dos animais, tá? A preservar a natureza que é tão linda, que Deus fez tudo isso para nós, tá? Então, todos esses exemplos vão enfatizar que o nosso coração deve ser igual ao coração de Jesus. Para que nós possamos pensar como Jesus, nós precisamos, o quê? Termos as mesmas atitudes de Jesus. Atitudes de bondade, de amor, de misericórdia. Tudo isso vai fazer a nossa estrelinha, brilhar, né? Brilhar assim como as estrelinhas ficam lá no céu. Aqui na terra você é uma estrelinha. Você salienta para as suas crianças que elas são uma estrelinha. Uma estrelinha que fala que Jesus é o nosso Salvador. Porque através da nossa vida nós podemos testemunhar. Nós podemos falar sem mesmo que possamos abrir a nossa boquinha. A nossa forma de ser, nós já podemos dizer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é amor e que Ele é bondade. Vai ficar maravilhosa a tua história, professor, tá? Não se esqueça de fazer as estrelinhas. Agora vamos verificar como ficou os outros detalhes da nossa lição. E a nossa criatividade de hoje para a hora da atividade extra, olha, é simples, linda e maravilhosa. Você vai igualmente, as estrelas maiores que você utilizou na hora da história, você poderá fazer elas pequeninas, em tamanho menores, para que as crianças possam levar para casa como um broche na sua roupa. Olha que ideia legal, está escrito aí na tua revista. Você vai fazer de emborrachado, porque
entra com facilidade. Olha aqui, Sabrina pega bem pertinho aqui, entra com facilidade aqui o alfinete de segurança. Compra alfinetes pequeninos, que aí você já coloca, as crianças vão sair todas bonitas para casa com a sua estrelinha que está escrito: Jesus brilha em mim. Ai, que lindo, que coisa maravilhosa. São os detalhes, né, que fazem a sua aula muito, muito especial. Professor, que Deus possa te abençoar, te recompensar. Não deixa de fazer essas coisas, esses detalhes que nós colocamos na tua revista, porque isso vai fazer muita, muita diferença na vida da tua criança. Que Deus te abençoe, meu amado. E nós esperamos você na próxima videoaula. Fica com Deus. Olá, professores da classe de juniores! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula, que hoje traz a nossa lição de número 2 da nossa revista Cartas de Gratidão e Advertências, dos livros de Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. E diz assim o tema da nossa lição de número 2, Jesus, o exemplo perfeito. O nosso texto bíblico se encontra em Filipenses, capítulo 2. O nosso objetivo é entender que Jesus é o exemplo perfeito de humildade e obediência e que devemos tratar as pessoas com amor, ajudando com alegria, sem egoísmo nem reclamações. E o Vamos Louvar traz a música Jesus é o Amigo Melhor, do Crianças Diante do Trono. E vamos ao Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Muito bem, vamos confeccionar o visual do nosso versículo. Olha só como você pode fazer bem bonito, né? Em formato de céu, assim, um céu azul bonito, cheio de estrelas, né? Porque fala de um nome muito importante, que é o nome de Jesus, né? Então, a sugestão é fazer em um cartazes, que você pode fazer em azul marinho e colocar estrelinhas pratas, né? Ou brancas, para ficar bem destacado. E assim você vai escrever as frases do versículo, que diz assim: por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Filipenses, capítulo 2 e versículo 9. E agora as orientações importantes. Comece a aula usando um boneco, usando a farda de um carteiro ou utilizando a figura 1.1. Prepare um painel para mostrar a estrutura da carta aos Filipenses, dividida em capítulos e versículos. No topo, escreva a carta de Paulo aos Filipenses. Organize as divisões da carta. Explique que, quando Paulo escreveu a carta, não havia divisão em capítulos e versículos. Esses números foram acrescentados muito tempo depois para facilitar a leitura, a memorização e o estudo da Bíblia. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, usando o carteiro. E o carteiro vai dizer: atenção para uma informação importante. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo e Timóteo como uma única correspondência. Foi posteriormente dividida em capítulos e versículos para facilitar a leitura. Essa divisão não indica que são novas mensagens, mas a continuação do mesmo conteúdo. Com 4 capítulos no total, a carta possui: capítulo 1, 30 versículos, capítulo 2, 30 versículos, capítulo 3, 21 versículos, capítulo 4, 22 versículos. A carta aborda diferentes temas, mas sua mensagem central tem o objetivo de encorajar os cristãos a permanecer firmes na fé e unidos no amor de Deus. Para a introdução, claro, você vai estar ou vestido de carteiro, ou usando um bonequinho, ou usando a nossa figura 1.1 que mostra o carteiro. E você vai falar com seus alunos, chamando a atenção
para uma informação muito importante. Então você vai dizer, atenção, você pode estar abrindo, né, de novo aqui e retirando a nossa carta aos Filipenses e diga, atenção para uma informação importante. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo e Timóteo como uma única correspondência. E assim, você vai estar explicando para as crianças como é que é a nossa carta aos Filipenses, né? Capítulo 1 tem 30 versículos, capítulo 2 tem 30 versículos, capítulo 3, 21 versículos e o capítulo 4, 22 versículos. E assim você vai estar explicando para as crianças que todo esse livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, é apenas uma única correspondência que depois foi dividido em capítulos pelos estudiosos. Vamos aos tópicos da lição de número 2. Primeiro tópico, Jesus é o maior exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Tópico 2, brilhando como Jesus. Filipenses 2, do versículo 12 até o 18. Terceiro tópico, os amigos de Paulo. Filipenses capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 30. E por último, a aplicação. No nosso primeiro tópico, Jesus é o maior exemplo de humildade, traz os seguintes pontos. Paulo elogia os filipenses por estarem unidos com Cristo, firmados na fé e no amor de Deus, cheios do Espírito Santo, bondosos e misericordiosos, e os incentivou a viverem unidos. Ponto 2. Paulo ensina que os cristãos devem agir com humildade, seguindo o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, viveu como um servo e obedeceu até a morte na cruz. Terceiro ponto, pensar em si mesmo é egoísta e não agrada a Deus. Devemos dar oportunidade aos outros. Crianças humildes compartilham, ajudam em casa e obedecem, refletindo o amor de Deus. Muito bem, nós vamos enfatizar a qualidade dos filipenses, né, as características deles, aqui na figura 2.1, que mostra Paulo, né, com um cartaz segurando Filipenses, e aí as palavras, né, as frases que simbolizavam como eram as atitudes daquele povo. Eles eram unidos com Cristo, firmados na fé e no amor de Deus, cheios do Espírito Santo, bondosos e misericordiosos. E para reforçar, né, todas essas frases, você vai usar pequenos cartões, né, para demonstrar essas qualidades. Unidos com Cristo, firmados na fé e no amor de Deus, cheios do Espírito Santo, bondosos e misericordiosos, assim como todos nós devemos ser. Então, Paulo enfatiza essas qualidades para que nós também possamos assimilar que todas essas qualidades devem estar em nós. Por quê? Porque Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador e devemos ser como Jesus. No tópico 1, você também pode estar usando este quadro, mostrando o nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome. Você pode também estar usando uma figura de Jesus e aqui uma criança com o coração para mostrar as atitudes de humildade. Então, temos também aqui corações cinza com qualidades de uma pessoa egoísta e os amarelos com a qualidade de pessoas humildes. E você vai pedir para os seus alunos para que eles possam, né, escolher quais corações são as atitudes de humildade. Segundo tópico, brilhando como Jesus, traz os seguintes pontos. Paulo encorajou seus amigos a viverem com respeito e temor, permitindo que Deus completasse a salvação em suas vidas, que é um processo de amadurecimento. Segundo ponto, Paulo orientou a realizar tarefas sem reclamações, para que seus corações não se manchassem pelo pecado, mostrando que eram filhos de Deus e brilhando como Jesus. Terceiro ponto, podemos refletir o brilho de Jesus com nossas atitudes, como obedecer os pais, falar a verdade, pedir desculpas, orar por alguém, fazer as tarefas sem reclamar e ser gentil. Para falar sobre o tópico 2,
em que Paulo encoraja os seus amigos filipenses a viverem com respeito e amor, permitindo que Deus completasse a salvação, essa cruz ela vai demonstrar que a salvação é um processo de amadurecimento, que começa quando aceitamos Jesus, continua enquanto vivemos de um modo que agrada a Deus e será completada quando Jesus voltar. Então esse quadro ele serve para mostrar que o processo da cruz, o processo da salvação, ela é contínua até a volta de Jesus. E os nossos alunos precisam saber disso, que nós precisamos continuar mantendo a nossa salvação, orando e agradando o Senhor. Também vamos usar a figura 2.2 sobre as tarefas diárias, né? Que Paulo alertou que as nossas tarefas diárias, aquilo que fazemos no nosso dia a dia, elas devem ser sem reclamações e sem discussões. A gente não pode estar brigando, né, fazendo as nossas tarefas diárias um com os outros. Por quê? Porque o nosso coração vai se encher de pecado. Então, Paulo queria livrar o coração dos filipenses do pecado. Então, ele disse: nas suas tarefas diárias, vocês não discutam e vocês não briguem, né? Mas façam tudo com ordem e decência, porque isso vai agradar a Deus. E por último, no nosso segundo tópico, Brilhando como Jesus, nós vamos fazer este quadro, né? E nós podemos usar cartolina ou mesmo o EVA brilhante e vamos escrever a frase: vamos brilhar como Jesus? E nós vamos fazer nas estrelas algumas frases daquilo que pode identificar que estamos brilhando como Jesus. Por exemplo, obedecer, né, aos nossos pais, ser gentil, fazer as tarefas sem reclamar, orar por alguém, pedir desculpas e falar a verdade, né? Muitas coisas mais. Mas aqui no nosso quadro nós temos as frases de acordo com a nossa lição. E assim você vai sempre incentivar o seu aluno. Vamos brilhar como Jesus e demonstrar atitudes que possam ser iguais àquelas que Jesus faria? E no terceiro tópico, os amigos de Paulo trazem os seguintes pontos. Paulo desejava enviar Timóteo aos filipenses, pois ele se preocupava com as pessoas e buscava o bem dos outros. Tinha uma grande amizade com Paulo e juntos anunciavam a Jesus a todos. Segundo, Epafrodito foi ajudar Paulo na prisão, mas ficou muito doente. Após ser curado, Paulo decidiu enviá-lo de volta aos filipenses, reconhecendo sua coragem em arriscar sua vida para ajudá-lo. Terceiro ponto, Deus se alegra quando somos como Timóteo, que pensava nos outros, e também quando agimos como Epafrodito, ajudando com coragem, mesmo diante das dificuldades. Muito bem, nesse tópico, Paulo ele fala sobre Timóteo e Epafrodito. Timóteo já estava com ele ali e nós já também o conhecemos, mas Epafrodito ainda não o conhecemos. E descobrimos que ele foi, né, enviado pelos filipenses para ajudar Paulo na prisão. E ali ele ficou muito doente, gravemente doente, quase morreu, né? Então, quando ele foi curado, Paulo deseja o enviar de volta e ele fala aos seus amigos filipenses que pudessem recebê-lo com todo amor e respeito, porque ele quase morreu para ir ajudá-lo na prisão. Então, o que nós aprendemos aqui, né, tanto com Timóteo quanto com Epafrodito, que Deus ele se alegra quando somos como Timóteo. Timóteo era alguém que se importava com as pessoas. E Epafrodito, né, embora fosse na dificuldade, doente, mas ele foi para ajudar. Ele foi ajudar com coragem mesmo doente. Então Deus ele quer que nós sejamos dessa forma, né? Mesmo na dificuldade, que a gente possa ajudar e que a gente possa se importar com os outros, tá bom? Você pode também estar usando uma figura, né? Como essa de uma das nossas revistas, já eu acredito que 2 Coríntios, nós temos essa figura para você mostrar sobre doações. Epafrodito ele foi levar doações para Paulo, né? Paulo precisava de muitas coisas ali na prisão e ele foi para levar
doações. Então, devemos sempre ensinar aos nossos alunos a importância de estarmos doando para as pessoas que necessitam, tá bom? Vamos à aplicação da nossa lição. Jesus é o exemplo perfeito de humildade e obediência. E nós precisamos seguir o seu exemplo. Devemos brilhar com a luz de Cristo, fazendo o bem sem esperar nada em troca. É nosso dever tratar as pessoas com amor, ajudando com alegria, sem egoísmo e sem reclamações, assim como fizeram Timóteo e Epafrodito, que demonstraram verdadeiro cuidado pelos outros. Assim que encerrar a lição, que você terminou de ensinar a sua lição, usando carteira, usando os cartazes e as figuras, você vai usar a revista do aluno para que eles possam fazer as suas atividades e assim demonstrar aquilo que aprenderam na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado as nossas dicas e até a nossa próxima videoaula.